8h39. Já voltamos com o Folha no Ar. Muito bom dia para você que nos acompanha. Muito obrigado sempre pelo seu carinho e pela sua audiência. Hoje o programa que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos, recebe o Dr. Rodrigo Carneiro. Dr. Rodrigo foi diretor, acho que é diretor, enquanto o Charbel era o subsecretário. E agora o Charbel entregou esse presente de... Dr. Charbel saiu da pasta, a gente anunciava aqui, né, Arnaldo? Exatamente por conta de projetos pessoais. E aí, o Dr. Rodrigo Carneiro, naturalmente, né, que já era diretor, que é uma espécie de... Porque essa pasta é chamada de sub, mas é uma secretaria. São campos no que diz respeito às suas secretarias, não tem nada muito pequeno, né? Você vai trabalhar com saúde, é gigantesco. Você vai trabalhar com agricultura, né, gigante também. E por aí vai, né? Você vai trabalhar com limpeza pública, você imagina. Iluminação, né? Tudo muito grande. Então, essas denominações assim acabam confundindo a gente, mas na verdade tem a mesma importância e, enfim, tem os seus compromissos sérios que precisam ser geridos por pessoas competentes e conhecedoras do que de fato estão fazendo. O Rodrigo Carneiro, então, é infectologista, subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde. Meu caro Arnaldo Neto, por favor, abre esse último bloco aí, por favor. Vamos lá, Nogueira. Rodrigo, você como Nogueira acabou de falar, é infectologista, né? E nós estamos vivendo um período de volta de algumas doenças que estavam erradicadas no mundo, sobretudo no nosso país também. O que está acontecendo, na verdade? São os vírus que estão se fortalecendo, entre aspas, ou as pessoas que estão baixando a guarda e deixando aí espaço para que essas doenças possam voltar? As duas coisas, mas principalmente os gestores do mundo, né, dos países, mundo afora, eles estão baixando a guarda com relação à imunização. A humanidade sempre conviveu com os micro-organismos. Essa convivência, ela, a maior parte do tempo, ela é pacífica, mas eventualmente os micro-organismos eles sofrem as chamadas então mutações, e essas mutações acabam propiciando a ocorrência, né, de epidemias, pandemias na população. O importante é a ciência, ela nos últimos 2, 3 séculos, né, as vacinas principalmente, elas começaram no finalzinho elas nasceram no final do século XVIII, com a vacina inclusive da varíola, que foi a precursora de tudo, com um pesquisador inglês, né, britânico, Edward Jenner, e de lá para cá então veio toda a evolução das vacinas. E nós temos muitas doenças que são imunopreveníveis. A gente consegue bloquear a disseminação dessas doenças através da vacinação. Mas para isso a gente precisa de todo o planejamento, de toda a logística que cabe aos gestores da saúde. E nós vivemos num país, o Brasil, que ainda bem, que historicamente ele é reconhecido internacionalmente como um país que a imunização ela sempre funcionou, ela sempre foi uma referência. Existem outros países até que têm um histórico ainda melhor que o Brasil. Um grande exemplo que a gente segue no mundo é o Reino Unido. Reino Unido, Austrália, Estados Unidos são os locais em que as condutas, né, vacinais são as mais avançadas. Mas o Brasil vinha sempre junto. E nos últimos 10, 20 anos, principalmente, a adesão, né, o investimento nas imunizações, ele vem infelizmente caindo. Então, os exemplos são claros. Por exemplo, sarampo. Sarampo, o Brasil ficou sem casos autóctones de sarampo, sem transmissão, sem circulação em território nacional durante muito tempo. Durante mais de 20 anos. Quase 20 anos, perdão. Até que, devido a essa baixa
baixou a guarda, né, o Ministério da Saúde com as campanhas de vacinação, o sarampo ele voltou, se eu não me engano, foi em 2005 ou 2006 na Bahia. E de lá para cá, a gente não consegue mais ficar um longo período sem caso autóctone de sarampo, e pelo contrário, com a pandemia, e isso já era esperado, com a pandemia do coronavírus, a adesão à vacinação da população ela despencou, e isso vai propiciar, né, o reaparecimento do sarampo. A gente vai deixar de imunizar e com isso nós teremos a famosa formação de um rebanho de circulação do vírus. Então, imagina, as pessoas morrem, as pessoas nascem. E aí você vai renovando a população. E quem está nascendo não está sendo imunizado. Então a gente vai aumentando progressivamente a quantidade, né, de suscetíveis. E quanto maior for o potencial de transmissão da doença, maior o risco dela voltar a circular. E o sarampo, ele hoje ele é das doenças que circulam de forma livre, né, de forma sustentada no mundo. O sarampo e a catapora são as duas doenças mais transmissíveis que existem hoje. Elas empatavam ou perdiam ali no como é que é no jockey quando Photoshop, isso. Perdiam ali no Photoshop, sabe para quem? Varíola humana. Então, a varíola, na verdade, ela é uma doença que é uma arma biológica e foi usada historicamente para isso, dizimou aqui nossos índios goitacazes, inclusive, né? Foi usada a varíola para uma arma biológica, e ela existe, né, até hoje com essa possibilidade, o vírus da varíola humana, que é uma doença extremamente transmissível e o pior, com uma morbimortalidade muito grande. A varíola pode chegar a 30% de mortalidade. Imagina, a gente ficou nessa loucura com Covid, que é 1%, 1 a 2% a mortalidade, você imagina uma doença com 30%. Então, é uma arma biológica perfeita, né? Ela mata muito e ela transmite muito. Então, isso é extremamente preocupante. Então, como que a gente evita? Vacinação. A varíola está eliminada, a varíola humana, eliminada do globo desde 1980. Foi quando a OMS deu o selo, né, para o planeta Terra estar livre da circulação de varíola humana. Então, assim, os riscos eles são inerentes a estar vivo, mas é óbvio, né? Deus, Alá, Buda, Shiva, Tupã, Odin, eles deram para a humanidade o livre-arbítrio. Então a gente tem que fazer por onde também para não deixar que esses micro-organismos retornem. Rodrigo, a gente estava falando aqui agora de sarampo. Como que está a vacinação no município em relação a essa doença? E nós não temos caso suspeito, nada disso registrado, ou temos alguma coisa em investigação? Não. A vacinação a gente está também aquém do esperado, bem aquém do esperado, porque o sarampo é uma doença que a gente tem que ter uma meta de imunização altíssima, porque o sarampo é muito transmissível. Então, quando a gente discutia, a imunização de rebanho da Covid tem que ser ali 70%, e aí tinha essa discussão, alguns falavam 65%, outros 70%, e aí com a Ômicron foi para 80%. A imunização do sarampo, ela tem que ser no mínimo 90%, idealmente 95% da população tem que estar imunizada. Por quê? Porque o sarampo ele é muito transmissível, muito transmissível. Então, nós temos que imunizar a população. E nós temos, com a pandemia principalmente, uma queda acentuada dessa imunização. Então, isso vai sendo um risco acumulado. O tempo vai passando e a gente vai aumentando a quantidade de pessoas não imunizadas e o risco do vírus chegar e começar a circular. E nós tivemos recentemente a informação de que foram notificados 2 casos autóctones da região metropolitana do Rio. Então, o sarampo já está na cidade do Rio. Isso é um risco pela proximidade, pela grande movimentação de pessoas, então nós temos que vacinar para o sarampo. Nossa cobertura, ela tem que melhorar. A gente está com uma cobertura dos chamados, né, dos elegíveis. Na verdade, qualquer um pode tomar vacina contra sarampo e a gente pede que procurem os locais de vacinação. Mas a gente está aí em 50% do que deveria.
Ou seja, temos que vacinar, a cidade está em risco, isso tem que ser dito para a população, do vírus do sarampo chegar e circular. E aí nós podemos ter um surto de sarampo na cidade. Nós já estamos fazendo a vacinação de rotina, né? A campanha, na verdade, todo mundo que vai lá vacinar para gripe é oferecida, né, a vacina de sarampo para todo mundo que está indo vacinar. Então, a gente está tentando, a gente vai fazer, vai ter, né, o Estado quer fazer um dia D para vacinação de sarampo, a gente já fez um, vamos fazer outro, e Campos vai aderir, a gente está tentando, fazendo nessa busca ativa nas escolas também, é ofertada a vacina para sarampo, que é a tríplice viral, na verdade, né? Sarampo, cachumba e rubéola, mas aí vai junto, vacina para sarampo. Então, mais uma vez, pedir à população que procure os postos, procurem os locais de vacinação, para que a gente possa aumentar, então, a proporção de pessoas vacinadas. Só uma dúvida, essa vacina é uma vez na vida, essa vacina tem que ser renovada, como que é? Então, vai depender da idade, né? Em idades, assim, quando a gente começa a vacinar lá em criança, existe uma segunda dose. E é aquilo, para o adulto, teoricamente, se você tomar uma dose, você vai estar imunizado. Mas não tem problema em você tomar uma segunda dose. Então, principalmente em períodos de risco, de alto risco, a gente, se possível, opta por revacinar os adultos também. Então, a minha dúvida era essa, para que o senhor fosse mais específico, por favor, com relação assim, todo mundo pode vacinar, todo mundo quem? Pode ter limite de idade, quem tem alguma patologia dessa crônica? Não, então, não é tão simples, porque a vacina ela é com vírus vivo atenuado. Então, por exemplo, quem tem doenças que causem, né, uma imunodepressão, a gente tem que avaliar essa pessoa para tomar a vacina. Mas, assim, pessoas que gozam de boa saúde, não tenham doenças crônicas, principalmente doenças crônicas descontroladas, essas pessoas elas são elegíveis para a vacinação. Podem e devem tomar, mas aí a gente, óbvio, vai dar preferência para quem nunca tomou a vacina. Só mais uma, o senhor falou que a vacina para gripe ou influenza está numa faixa etária... 60 anos. 60 agora, anos. Mas vai ser aberta para toda a população, certamente. Tem ideia de quando, não? Depende do Ministério da Saúde, mas normalmente, mais ou menos nessa época, finalzinho de maio, início de junho, é aberto para todo mundo. Então, mas eu, por exemplo, tenho 51. Não posso ir lá tomar a vacina do influenza. Mas eu posso tomar do sarampo, por exemplo? Sim, você vai ser avaliado lá, né, nos locais pelo profissional que está lá. Mas pela idade? Pode. Eu tenho porte atlético, Arnaldo. Agora, a gente está falando essa questão de volta de doenças, eu até brinquei com o Dr. Paulo aqui. A gente não está imune... A gente, não sei vocês, né, por causa da questão da faixa etária, década de 70... acho que só Nogueira que deve estar imunizado aqui da questão da varíola. Até brinquei com o Dr. Paulo Irano. Se tem gente se negando a tomar aquela vacinazinha da agulha fina, imagina se voltar essas pistolas lá da época da varíola, né? Mas existe um temor muito grande, agora falando sério, existe um temor muito grande com esses casos que têm sido registrados mundo afora, a questão da varíola dos macacos, né? Enquanto infectologista, o que se conhece o que já se conhece dessa doença? Qual a possibilidade dela chegar ao país, no seu ponto de vista e do ponto de vista dos seus pares, né, as pessoas que vêm pesquisando essa doença? E a vacinação para a varíola, você acha que vai ter que ser retomada no país? E será que vai ser na pistola mesmo ou vai ser de outra forma, né? Então, a varíola dos macacos é um vírus diferente, né, da varíola humana. Então é uma doença diferente. Seria absolutamente catastrófico, seria o apocalipse se a gente tivesse agora o vírus da varíola humana voltando a circular. É a tempestade perfeita, porque o mundo volta a ter uma população altamente suscetível, né? É o que você falou, as últimas grandes campanhas de vacinação para a varíola, elas foram ali na década de 70 e principalmente na África, que foi onde os últimos casos permaneciam na África e lá foi o último local vacinado. Então, você imagina, aí, vamos colocar aí quem nasceu até o início dos anos 70, vamos fazer uma estimativa, final dos anos 60. Quem nasceu antes, ok, muito provavelmente boa parte dessa população deve ter sido imunizada. Mas quem nasceu depois, não. Então, olha
o rebanho de circulação como que é enorme. Se você coloca um vírus aí com alta transmissão e uma mortalidade grande, é uma catástrofe. E nós não temos, a vacina ela vai demorar para ser produzida em larga escala. Então isso seria catastrófico. Ainda bem que é uma doença diferente, é um vírus diferente. Apesar do nome, ele tem o mesmo nome porque é um vírus da mesma família, é chamada Poxviridae família, mas causa uma doença diferente, não em sinais, né? Aquelas lesões típicas da varíola, para quem já viu que são muito características, elas estão presentes. Mas, principalmente, a mortalidade ela é bem menor. Então, a mortalidade da varíola, que chega a 30%, a varíola dos macacos, pelo menos com o que nós temos de dados até agora, ela, apesar de ser consideravelmente alta, ela é bem menor. Ela vai ficar ali em torno de 5%, 6%. E o principal, a transmissão. A transmissão da varíola do macaco, ela é bem menor do que a transmissão da varíola humana. A varíola humana é aquele raciocínio que a gente falou mais cedo, transmissão por aerosol, né? As partículas ficam ali em suspensão no local por um longo período. A varíola do macaco, não. Aparentemente é uma transmissão que se dá basicamente por gotícula, contato muito próximo, e está sendo pesquisada a possibilidade de transmissão por via sexual. Em secreções, em fluidos genitais, o vírus poderia estar presente. Mas tudo muito novo, a gente tem que esperar um pouco mais. São, se eu não me engano, 90 casos já descritos, predominantemente no Reino Unido, mas já tem um caso na Argentina. Já foi visto um caso na Argentina. Então, assim, vai chegar no Brasil? É bem provável que chegue. Nós, muito provavelmente, teremos casos identificados no país. Você acha que é uma coisa também de imediato? É algo que... E como que a comunidade científica mesmo do Brasil, os médicos do Brasil, estão se preparando para um momento desse também? Se chegar uma outra doença de transmissão alta no país, pelo amor de Deus, né? Você que falou aí de Deus e dos deuses de cada fé, mas na nossa, pelo amor de Deus, será que a gente está pronto para enfrentar uma nova doença como essa? Olha... Não estamos. Eu acho que o Covid, uma das coisas que ele demonstrou é como que a humanidade não está pronta para lidar com uma doença com alta transmissibilidade. Então, certamente nós não estamos, mas, pelo menos por enquanto, a OMS ela ainda não se posicionou de forma alarmista. Ela coloca que, olha, vigiem, mas... a princípio, não deve ser uma doença com impacto em termos de saúde pública muito importante. E isso vai ficar muito por essa aparente baixa transmissibilidade do vírus da varíola do macaco, monkeypox, o nome em inglês. Então, a gente tem que ficar com a vigilância redobrada, mas sem motivos ainda para um alarmismo, um alerta da população. Houve até uma notícia que foi depois negada, que seria aquela de uso de... a OMS recomenda o uso de máscaras em aeroportos. E imediatamente a OMS veio negar essa notícia. Então, é isso, né? Para não gerar um pânico desnecessário. Rodrigo, nós já falamos aqui algumas vezes, infectologista. Eu até falei com o Dr. Paulo sobre isso também, queria ouvir a sua opinião, e depois Nogueira conclui, vai falar sobre hepatite, Nogueira também, né? Seria bom. A gente vive num mundo globalizado, tudo muito rápido. A informação é muito rápida, então até mesmo esse alarmismo, ele ocorre muito rápido, porque um caso registrado em qualquer parte do mundo, na mesma hora, todo mundo fica sabendo, né? Então gera esse alarmismo. E nossos meios de locomoção também mudaram. Antes, a gripe espanhola, enquanto ela se alastrava na Europa, foi chegar aqui bem depois, vinha de navio, agora vem de avião, bem mais rápido, né? O quanto a humanidade mudou em relação a isso, o quanto isso afeta a transmissibilidade das doenças e a possibilidade de mais epidemias, né? E como também isso ajuda, por outro lado, essa eficiência da transmissão da informação imediata aos outros países a se prepararem quando uma doença surge em algum local específico. Bom, o lado positivo, eu acho que tem mais lado negativo do que positivo. O lado positivo é exatamente esse da informação ela ser compartilhada pelos gestores, né, pelos responsáveis
pelas políticas públicas de saúde de forma muito rápida. Então, um caso que apareça em qualquer parte do mundo, ele rapidamente ele pode ser compartilhado pelas autoridades de saúde em tempo real. O problema que vem junto disso é as pessoas o cidadão que é mal intencionado, que quer usar isso como uma forma de notícia falsa e causar, ou querer aparecer, ou realmente causar algum tipo de pânico. Isso é muito ruim, tem que ser combatido. Agora, o grande problema, você fez aí o comparativo, né, da gripe espanhola. O que é a globalização, que é uma coisa que tem muitos lados positivos, para doenças infecciosas é um horror, é catastrófico, né? Então, imagina, início de 1917, 18, você tinha que viajar de navio, eram poucas as viagens de navio. Hoje, você no avião aí, quantos aviões internacionais o Brasil recebe? Certamente centenas de voos por dia. Então, a quantidade de pessoas circulando e em velocidade muito grande é impressionante. Então, se você pegar o período de incubação das principais doenças infecciosas, eles são muito maiores do que a duração de um voo, né? Então, a grande maioria das doenças, eles têm ali 3, 4, 5 dias de período de incubação. A pessoa entra na origem assintomática, chega no destino ainda assintomático, mas já eliminando o micro-organismo. Então, essa é a justificativa para o dificílimo controle de doenças transmissíveis. Quanto mais transmissível a doença, maior a chance dela se espalhar rapidamente pela população. E nesse universo todo aí de problemas, como o Arnaldo falou, que, né, a gente não suporta mais nenhum tipo de epidemia, de surto, ele já está se alertando aí, mas não desesperando. Eu acho que a palavra do senhor aqui é importante nesse sentido, para que se mantenha alerta, mas sem desespero. Surge o tal da hepatite misteriosa. Tem hepatite A, hepatite B, C, D, E, como explicou aqui o Dr. Paulo Irano essa semana, mas surgiu, né, e essa tal de hepatite misteriosa em algumas crianças, no Ceará principalmente, né, 7 crianças já foram detectadas. E tem uma pesquisa que indica, ou pelo menos uma informação que indica, que 70% das pessoas dessas crianças que se contaminaram que pegaram a hepatite, elas têm alguma relação com adenovírus, com algum adenovírus. E você pode explicar como é que é essa questão do adenovírus nesse caso? E teve um bebezinho lá no Rio Grande do Norte que faleceu com suspeita da hepatite misteriosa. Até que ponto a gente tem que se preocupar, se precaver, como se cuidar também com relação a essa hepatite? Bom, o termo hepatite, né, ele denota uma inflamação no fígado, né? E inúmeras doenças podem causar hepatite. A gente estava falando aqui da dengue. A dengue é reconhecida como uma das principais causas infecciosas de hepatite. Essa hepatite, a maioria das vezes, ela é imunomediada. É o sistema imunológico que, para combater aquele micro-organismo, ele também acaba lesando as células do fígado. Então, nós temos aqueles micro-organismos que são amplamente conhecidos, como, por exemplo, os vírus das hepatites. O vírus da hepatite A é o nome oficial. Vírus da hepatite A, vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, e vai até o E. E nenhum desses foi identificado nesses casos de inflamação hepática em principalmente crianças e adolescentes. E aí outros micro-organismos também foram investigados e afastados. Então, o que a gente tem hoje? Nós temos algum agente etiológico, algum micro-organismo que está levando à inflamação do fígado. O maior suspeito, a grande suspeita, é que seja um adenovírus. Adenovírus é um vírus de via respiratória. Raramente ele causa uma doença, muito raramente ele causa uma doença sistêmica grave. O que muito provavelmente está acontecendo se for o adenovírus o causador? O adenovírus está estimulando a produção de anticorpos, estimulando células de defesa, por algum motivo, a agredir o parênquima hepático, agredir o tecido hepático. Então, é uma
uma situação imunomediada também. Isso se for confirmado, ele como causador dessa hepatite. Em termos de saúde pública, ainda bem que nós não temos uma quantidade grande de casos. A se confirmar o adenovírus, ele entra naquela classificação dos vírus respiratórios que não tem uma transmissão tão alta. Transmissão por gotícula, por superfícies principalmente, ou contato muito próximo. Então a gente tem que ficar vigilante, seguir observando como que vai ser essa evolução e alertar principalmente serviços de saúde de que crianças e adolescentes que deem entrada em serviços de saúde com uma visível inflamação hepática, primeiro, sinais e sintomas que são um pouco inespecíficos, né? Mal-estar, dores pelo corpo, febre, náusea, vômito, às vezes dor abdominal, mas que evoluam principalmente com a chamada icterícia, que é o amarelamento de pele e principalmente aqui da parte branca do olho. Então, esses são casos suspeitos, desde que a gente afaste os principais agentes causadores, como os vírus das hepatites, dengue e por aí vai. Tem a vacina também, né? De adenovírus? Não, do hepatite. Da hepatite, sim. A hepatite A e a Aliás, hepatite é B, até oferecida, sim. quando em muitos casos já aconteceu de oferecer junto da influenza, um tempo atrás. Agora eu não sei como que está esse cronograma. A de hepatite B, na verdade, no Brasil, toda maternidade, ela é dada ao nascer, né, a primeira dose. Toda maternidade que para abrir e funcionar tem que ter vacina de hepatite B. A de hepatite A ela é bem mais recente, né, a vacinação dela de forma em larga escala. Mas essas duas têm, né, vacina. Sim. A hepatite C, que ainda não tem, e é provável que nem vá ter, porque hoje o tratamento da hepatite C é extremamente eficaz. A gente cura quase 100% dos pacientes. Então é muito pouco provável que seja desenvolvida uma vacina da hepatite C. E outro motivo é aquele que a gente discutia mais cedo, que alguns vírus eles têm a capacidade de mutar muito grande. O vírus da hepatite C é um desses. Então isso dificulta a se fazer uma vacina. Perfeito. Meu caro doutor Rodrigo Carneiro, eu quero aqui, em nome de toda a equipe do programa e do Grupo Folha, agradecer o senhor, pessoalmente, por toda a colaboração, por toda porque foi assim um momento muito novo para todos nós, muito tenso para todos, evidentemente. Perdemos grandes amigos, perdemos aqui, inclusive me vem à memória assim, de imediato, o Marcelo Lessa, que era um companheiro de vocês lá do comitê, e o Marcelo, como sempre, extremamente buscando solucionar o problema tão evidente, tão claro para as pessoas que não conseguiam enxergar. Ele acabou, né, depois se afastando um pouco da direção daquele comitê, mas, quer dizer, eu acho que hoje não está se comemorando nada, mas sim agradecendo de público o que o senhor fez pela gente aqui, através do programa, através da Folha, do jornal Folha da Manhã, do Grupo Folha, né, da Inter TV, da Plena TV, mas sobretudo pelo que o senhor pôde fazer também lá na subsecretaria, agora como subsecretário também. Nosso muito obrigado por essa entrevista, que na verdade é a quinta, né? Quinta vez, eu acho. Eu acho que é. Porque é assim, o doutor Nélio já esteve aqui 6 vezes. Na terceira, o convidado tem direito a pedir uma música. Eu pedi música. Na terceira eu pedi música. O senhor pediu? Você lembra? Lembro. Deu o que falar aquela música que eu escolhi. Foi, boa. Mas hoje, o senhor passou raspando, está na neutralidade. O senhor ainda não é um Fluminense que ganha de 10-1. Que adianta ganhar de 10-1 e ser eliminado? Dá licença, Arnaldo, que você não foi. Rapaz, ganhamos de 10-1 ontem, mas não valeu nada. Ô, Fluminense, meu pai do céu. Também então, vocês jogaram com... Tem Fla-Flu domingo, né? Jogaram acho que nós gastamos nosso estoque de gol todo ontem. Mas como o senhor está na quinta vez, então, está neutro. Hoje rola tranquilo. Mas na sexta o senhor vai ter que cantar ou tocar um instrumento. Doutor Nélio tocou. Mas Nélio é músico. Você lembra? Doutor Nélio é fantástico, né? Doutor Nélio tocando gaita. Nós colocamos eu e o Aloysio Abreu Barbosa e não combinamos nada não. Falei, doutor Nélio,
Hoje o senhor vai ter que tocar, só bota aí perto aí que o senhor vai ir no final. Ele tá... Não, a gaita já tá aqui. O máximo que eu faço é você pegar uma caixinha de fósforo, eu vou batucar aqui pra gente cantar um samba, mas aí todo mundo tem que cantar. Não, tá melhor do que eu, porque eu fui tocar a campainha outro dia, a bicha desafinou. Então, tá melhor do que eu. Ó, muito obrigado, boa sorte lá e conte sempre com a gente. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, usar a audiência de vocês é importantíssimo, é a melhor forma da gente conseguir se comunicar com a população, então o trabalho, o serviço social que a imprensa tem para fazer é importantíssimo, né? Chamada extraoficialmente do quarto poder, mas de quarto não tem nada. A imprensa é o primeiro poder desse país e do mundo, né? O poder que esse microfone, que a caneta, que o teclado e o computador têm é enorme, e quando usado de forma para o bem, isso a população só tem a ganhar. Então, muito obrigado pelo convite. Próxima vez que vocês me chamarem, eu estarei aqui para conversar, tirar dúvida e o principal, orientar bem a nossa população. Então, muito obrigado, um bom dia para todo mundo e coragem, vamos seguir em frente com coragem. Eu vou agradecer também ao doutor Rodrigo, acho que é extremamente importante essa comunicação direta de quem tem conhecimento sobre a questão de saúde para a população. Acho que a pandemia nos mostrou muito isso, o quanto que a informação é importante e seguir, como o doutor Rodrigo falou, as orientações corretas na questão de saúde pública. No mais, Nogueira, agradecer também a você, mais uma semana produtiva e até a próxima, se Deus quiser. Um bom fim de semana para todos os nossos ouvintes. Valeu, Neto, eu te agradeço também, desejo um bom trabalho, né? Eu sei que você vai lutar muito ainda hoje, amanhã, final de semana. Mudou o discurso. Não mudei, porque no virtual eu falava, ei Neto, bom final de semana, vai pra Tafona, curtir lá. E ele agarrado até amanhecer com o jornal Folha da Manhã. Então, agora, como ele tá perto, a Luísa que fala, abre o olho, que esse bicho tem 2 metros de altura. Hein? Então, Neto, olha, um grande abraço, obrigado pela semana assim, muito, me sinto sempre honrado em fazer parte dessa bancada, desse time todo, né? Que é composto por um elenco assim bem de primeiríssima linha. Na semana que vem estaremos de volta e amanhã, aliás, Neto, parte dessa entrevista, eu não sei como é que aí você vai condensar isso, vai estar no jornal amanhã, na Folha da Manhã. Sim, é claro que a informação, mas claro, todas as informações são importantes, mas a novidade é o uso de máscaras nas escolas. Já está no Folha 1 e vamos esperar a confirmação. Vou até afinar aqui com o Rodrigo para a gente confirmar isso mais tarde, quando a gente encerrar. Tá certo, então. E amanhã, bem cedo, nas bancas, você confere aí o jornal Folha da Manhã impresso, também nas casas de todos os assinantes. Você que acompanha a Folha, fique ligado, a gente segue com a nossa programação com muita música e informação. E de volta o Folha no Ar, segunda-feira, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos. E o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. 98